Boa noite. Deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, é alvo de operação da Polícia Federal contra espionagem ilegal no governo Bolsonaro. Até 30 mil pessoas podem ter sido espionadas no governo passado, entre elas políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal. E você vai ver também. Sacolé da droga. Polícia do Rio de Janeiro investiga a venda de geladinho com êxtase durante blocos de carnaval. Tragédia e impunidade em Brumadinho. Deslizamento de barragem em Minas Gerais completa 5 anos, com 272 mortos e ninguém preso. Pela primeira vez, sirenes para alertar deslizamentos são acionadas no litoral norte de São Paulo. Um ano depois de tragédia, temporais voltam a causar estragos. São Paulo, 470 anos. Capital paulista faz aniversário com direito à volta do tradicionalíssimo bolo do Bexiga. Agora no Rede TV News. A Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro está investigando uma possível venda de drogas sintéticas em blocos de carnaval. Publicações nas redes sociais apontam que a substância ilegal estaria sendo misturada em sacolés, que também são conhecidos como geladinhos. Esta publicação mostra um cartaz que anuncia a venda do sacolé com vodka nos sabores morango e coco. O chamado sacolé Breaking Bad faz referência à série americana Breaking Bad, em que um professor de química cria um laboratório para produzir anfetamina. O autor da publicação escreveu: "E no bloco do Rio que está vendendo sacolé com bala. Isso mesmo, aquela bala que criança não toma." Em outra publicação, uma internauta questiona: como não morrer tomando sacolé com bala no bloquinho? Bala é o nome popular da droga sintética MDMA, também conhecida como MD ou êxtase. Ela é geralmente consumida por via oral. Pode ser em forma de pó, cápsulas ou comprimidos. O MD provoca sensação de prazer e euforia. E apesar de ser proibida, é muito usada em festas. E como qualquer entorpecente, pode causar dependência. Esta psiquiatra alerta para o perigo do consumo da droga, principalmente em dias de altas temperaturas. Quando a pessoa consome isso no calor, principalmente do Rio, que já tem condições climáticas extremas, né? Aumenta a sudorese, aumenta o risco de desidratação, né? E isso pode potencializar os efeitos da droga. Pode levar a desmaios, em casos mais graves, até a morte. A suposta venda de sacolés com êxtase está sendo investigada pela Polícia Civil, que busca confirmar se o produto contém a droga. O caso preocupa as autoridades às vésperas do carnaval. A polícia já apurou que os sacolés são vendidos nos blocos por R$30. O setor de busca e inteligência da Delegacia de Repressão a Entorpecentes está monitorando essas vendas para identificar os envolvidos na comercialização. Se confirmado que misturam de fato esse doce gelado com essa substância MDMA, podem ser autuados como tráfico de droga. As pessoas que fazem uso, que compram esse sacolé, elas também, apesar de achar que não estão fazendo um uso recreativo, elas podem ser autuadas como usuário de droga. 2 suspeitos morreram e um jovem ficou ferido num tiroteio entre traficantes e milicianos na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi uma madrugada tensa para os moradores de Rio das Pedras, na zona oeste do Rio. Tá maluco, eu vou sair daqui, olhar a bala perdida. Nas ruas da comunidade, tiros, gritos e muito medo. Nesta outra imagem, os criminosos cercam uma van, ateiam fogo nela e saem atirando. Das janelas das casas era possível ver colunas de fumaça de carros incendiados. Tiros disparados pelos criminosos cortavam o céu. A bala tá comendo aqui na favela, Leque. Estressante. Pegando fogo lá no Engenheiro. Agora, Leque. É bomba. Ó. Segundo a polícia, traficantes da Gardenia Azul, comunidade que também fica aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, tentaram invadir Rio das Pedras, que é controlada por milicianos. No confronto, 2 homens que teriam ligações com o tráfico de drogas morreram. Um jovem de 18 anos também foi baleado e levado para um hospital da região.
De acordo com os moradores, ele não tem envolvimento com o crime. Hoje de manhã, a Polícia Militar reforçou o patrulhamento em Rio das Pedras. A carcaça da van incendiada ainda estava em uma das ruas da comunidade. Na Gardênia Azul, policiais civis prenderam Cauã dos Santos Araújo, apontado como líder da quadrilha de traficantes que atua na favela. De madrugada, ele e outros criminosos teriam expulsado integrantes da milícia de Rio das Pedras e obrigado moradores do local a mostrarem dados pessoais, telefones celulares e correspondências. Ainda segundo a polícia, Cauã teria participado em outubro do ano passado da execução do gerente de uma churrascaria que se recusava a cumprir as ordens do tráfico. A guerra entre as duas quadrilhas acontece em meio a uma disputa por territórios na Zona Oeste que se intensificou no segundo semestre do ano passado. A violência só aumentou desde que o chefe da maior milícia do estado se entregou no fim do ano passado. Com a prisão de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, as quadrilhas rivais tentam expandir a área de atuação. Ontem, em Curicica, 2 homens de uma quadrilha rival a de Zinho morreram em confronto com a polícia. Eles eram seguranças de Cláudio César Rocha, o Cara de Ferro, e Anderson Ferreira de Oliveira, o Andinho, que lideram uma narcomilícia. Cláudio e Anderson foram presos na ação. A polícia prendeu uma quadrilha que invadiu uma casa e fez a família refém no Jardim Paulista, bairro da Zona Sul de São Paulo. O caso ocorreu durante a madrugada. De acordo com a Polícia Militar, 3 criminosos invadiram uma casa e fizeram 4 moradores reféns. A equipe aí de uma das guarnições do 3º Pelotão visualizou um indivíduo em atitude suspeita próximo a um veículo. Durante a abordagem foi constatado que o veículo tratava-se de um caráter geral de roubo. O indivíduo informou que estava na região a prática de roubo, que estava com mais 3 comparsas. Uma das vítimas conta que foi acordada pelos criminosos. Eu paro minha boca para não fazer barulho. Foram presos 4 suspeitos, inclusive um membro da quadrilha que estava fora da casa. A polícia apreendeu uma arma falsa usada no crime. 2 pessoas morreram na queda de uma aeronave de pequeno porte na manhã de hoje. O acidente ocorreu entre Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. O repórter David Diogo está no aeroporto Campos de Marte e traz as informações. Boa noite, David. Conte um pouco, que você sabe, que já se sabe, os detalhes desse acidente trágico. Boa noite, Amanda, Mauro e a todos que nos acompanham. Pois é, Amanda, a aeronave decolou daqui do Campo de Marte, na capital paulista, às 9h45 da manhã, com destino ao município de Presidente Venceslau, que fica no interior do estado de São Paulo. 15 minutos depois, o avião caiu ali em uma área de mata, na região entre os municípios de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, que fica na Grande São Paulo. Os 2 ocupantes da aeronave, o piloto Benedito Aparecido da Silva e o passageiro Ricardo Falarini, morreram. Os corpos foram retirados pelas equipes do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar com a ajuda do helicóptero Águia e encaminhados ao IML de Santo André, no ABC Paulista. Na região chovia muito, o que dificultou a ação das equipes de resgate. A ANAC informou que a aeronave se encontrava em situação regular, mas que não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Em nota, a FAB informou que foi acionada sobre a queda da aeronave e que apura as causas do acidente. Mauro. Obrigado, David. 5 anos de impunidade. No dia 25 de janeiro de 2019, o país se chocava com as imagens de um crime ambiental que provocou a morte de 272 pessoas. E por incrível que pareça, até hoje, ninguém foi responsabilizado pela tragédia de Brumadinho e as famílias de 3 das vítimas ainda esperam pelo direito de se despedir de seus parentes. Adilson era funcionário da Vale e estava de férias quando a barragem da mina do Feijão se rompeu. Quando eu desci a rua para ver que podia fazer alguma coisa, já deparei com raízes, com a lama já na rua. Eu coloco a mão na cabeça, alguém filma, desesperado, chorando, falando, meu pai.
perdi meu pai. Mataram meu pai está morto. O que foi? Você chorando? Meu pai trabalha no rumo lá, meu pai acabou. O corpo do pai, que trabalhava na área de embarque de minério, só foi encontrado 3 meses depois. Testes de DNA foram feitos para a identificação. Um primo, amigos e vários colegas de trabalho também morreram na tragédia. Em média de 20 e poucas aeronaves sobrevoando, passando com cesto, com restos mortais, respingando na minha casa, respingando na minha plantação. Aquilo ali era uma cena horrorosa. A gente entrava em desespero. 5 anos depois, Adilson trava uma luta na justiça. A tragédia provocou distúrbios emocionais nos filhos de 7 e 11 anos, mas, segundo ele, a Vale não reconhece os meninos como vítimas. Meu filho mais velho tem dificuldade de aprendizagem na escola. Depois do rompimento, houve um bloqueio na mente dele, que ele não consegue aprender na escola. Aí o meu filho mais novo também, ele tem problema também de nervosismo, de histerismo, devido ao estresse causado. O rompimento da barragem da Mina do Feijão liberou milhões de metros cúbicos de rejeitos. A enxurrada de lama matou 272 pessoas, destruiu casas, estradas, pontes, devastou o meio ambiente e poluiu o rio Paraopeba. 3 vítimas continuam desaparecidas. Bombeiros ainda fazem buscas na região. As investigações concluíram que a consultora Tuvisud sabia que a barragem estava com problemas e, mesmo assim, emitiu declarações de estabilidade que permitiram o funcionamento da estrutura com fator de segurança abaixo do recomendado. A Vale também sabia das irregularidades. O processo criminal transitou por 3 anos na Justiça aqui de Minas Gerais. Depois, a defesa dos réus solicitou a transferência para a Justiça Federal, que começou a analisar a ação em janeiro do ano passado. Recentemente, a 12ª Vara Criminal Federal deu prazo de 100 dias para os acusados se pronunciarem. No total, 16 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público, 11 funcionários da Vale e 5 da Tuvisud. No final de 2023, o presidente da Vale, na época da tragédia, Fábio Schwartzman, solicitou à Justiça o direito de não ir a julgamento. Um desembargador votou a favor do pedido de habeas corpus e o revisor pediu mais tempo para analisar a questão. Sabemos que estamos discutindo com fatos, né, e com pessoas que têm uma capacidade de articulação com seus advogados para defender o que eles entendem, o devido processo legal, os seus direitos. Mas a nossa posição é que a população de Brumadinho tem o direito de julgar esses fatos na ótica penal. Andresa perdeu o filho. Ela é presidente da associação que representa os familiares de vítimas e atingidos de Brumadinho. Gente que espera pelo julgamento dos responsáveis pelos crimes cometidos. Nós seguimos congelados na lama de sangue do dia 25 de janeiro e nos processos da justiça no mesmo formato. Porque se ele é inocente, né, se ele se julga sim, é na justiça que ele vai provar isso. Mas não é cortando o caminho, porque o habeas corpus é um cortar mesmo, é pegar um atalho. Indígenas que viviam às margens do rio Paraopeba também foram afetados. A água contaminada pela lama de rejeitos matou dezenas de peixes e provocou problemas de saúde nas comunidades. Alguns tiveram que vender artesanato para sobreviver. As tribos foram reassentadas em outra área e hoje sofrem com preconceito e discriminação. Um cenário de muito sofrimento, muita dor, onde a gente tinha mais de 35 espécies de peixe catalogada, morreu tudo. Onde a gente tinha um rio limpo para a gente nadar, pescar. A gente não pode sair trajado, lá fora que o pessoal, eles estranham, eles dão risada, eles fazem chacota. Então por isso que a gente preferia estar num lugar, na nossa aldeia, onde a gente estava. No mês passado, a Vale firmou novos acordos na justiça com os povos indígenas. Ações que visam assistência nas áreas de saúde, infraestrutura e território. Mesmo nós com nossos papéis em dias, documentações registradas em cartório, pela justiça, não tem respeito nenhum. Inclusive os invasores que estão ao redor, que não respeitam. Segundo a Vale, das 14.300 pessoas envolvidas na tragédia, 7.100 fizeram acordos de indenização. A mineradora informou que os pagamentos realizados somam 3 bilhões e 400 milhões de reais. Já a reparação socioeconômica e ambiental no valor de 37 bilhões e 700 milhões de reais, assinada em fevereiro de 2021,
contava com projetos que ainda não foram concluídos. Ainda há vítimas que não foram achadas, ainda há famílias que não teve pelo menos ali um caixão lacrado para se despedir do seu ente querido. Isso me revolta em saber que essa empresa ainda continua a negar direitos, não só dos meus filhos, mas de muitas famílias, a querer fazer alguns acordos que não refletem o acontecido daquele fatídico dia 25 de janeiro. 5 anos depois, ninguém preso, é de causar perplexidade, dizer: nós estamos retrocedendo, mas nós não perderemos as forças, nós lutaremos. Cinco anos, a gente vê essas imagens e até hoje parece difícil de acreditar que isso tenha acontecido, né? Quanto mais que esses crimes seguem impunes. E esse 25 de janeiro foi marcado por homenagens às vítimas de Brumadinho em várias localidades do país. Na capital federal, 272 cruzes foram colocadas na esplanada dos ministérios. Além de lembrar os nomes das vítimas, o ato é também um pedido por justiça. Também teve manifestação na capital paulista. A ação foi organizada pelo Instituto Camila e Luiz Talibete, que leva os nomes de 2 vítimas. Em Brumadinho, parentes, amigos e moradores da cidade participaram de homenagens organizadas pela Associação dos Familiares de vítimas e atingidos pelo rompimento da barragem. Um telão exibia os nomes dos mortos, que foram lembrados um a um. Wagner da Cruz de Oliveira. Ao 12h28, horário do rompimento, 1 minuto de silêncio foi respeitado. No final, 272 balões vermelhos com sementes de girassol tomaram conta do céu. Também foram soltos 269 balões pretos e 3 amarelos, representando as 3 vítimas que continuam desaparecidas. Nas redes sociais, o presidente Lula criticou a mineradora ao publicar que em 5 anos a Vale nada fez para reparar a destruição causada, que passa por amparo às famílias das vítimas, recuperação ambiental e fiscalização para a prevenção de novas tragédias como vivenciadas em Brumadinho e Mariana. A presidente do Partido dos Trabalhadores e deputada federal Gleisi Hoffmann defendeu hoje pelas redes sociais a indicação de Guido Mantega para o Conselho de Administração da Vale. Gleisi disse que o ex-ministro da Fazenda do governo Lula é um dos brasileiros mais injustiçados da nossa época e afirmou que pouquíssimos são tão qualificados. A Vale tem até o dia 30 deste mês para aprovar a indicação. Alguns acionistas acreditam que Guido Mantega deve conseguir uma vaga no Conselho, mas também acreditam que ele não atenda aos critérios necessários para assumir a presidência da empresa. A Justiça Federal condenou as mineradoras Vale, BHP e Samarco a pagar uma indenização bilionária por danos morais coletivos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. A gente conversa agora com o repórter Rodrigo Cabral, que está em Belo Horizonte e traz informações. Oi, Cabral, boa noite. Qual o valor dessa indenização determinada pela Justiça? Boa noite, Amanda, Mauro, a todos que acompanham Rede TV News. 47 bilhões de reais é o valor da indenização. A Justiça atendeu parcialmente um pedido do Ministério Público Federal que solicitou o julgamento antecipado das ações de reparação dos danos ambientais e socioeconômicos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. O juiz federal substituto Vinícius Cobucci determinou que esse valor de 47 bilhões de reais seja corrigido com juros desde a data da tragédia, 5 de novembro de 2015. Segundo o cálculo do Banco Central, a correção pelo índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, do período, levaria esse valor para 73 bilhões e 100 milhões de reais. O juiz determinou também que o valor seja destinado a um fundo administrado pelo governo federal e aplicado exclusivamente nas áreas atingidas pelo desastre. A Vale informou que ainda não foi notificada, a Samarco disse que não vai comentar e a BHP ainda não se pronunciou. As mineradoras podem recorrer.
Amanda, Mauro. Obrigado, Cabral. A Polícia Federal realizou hoje uma operação que apura se a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, praticou espionagem ilegal. Segundo a investigação, autoridades e cidadãos foram monitorados sem autorização judicial. E um dos alvos dessa operação foi o deputado federal Alexandre Ramagem, que dirigiu a agência durante o governador de Jair Bolsonaro. Quem tem as informações ao vivo de Brasília é o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. São acusações de uma investigação muito grave, porque ela dá conta de que uma organização criminosa, é esse o termo usado na decisão do ministro Alexandre de Moraes, atuava dentro da ABIN, que, sempre bom lembrar, não foi feita para espionar cidadãos. Ela é uma agência de Estado e não de governo. Mas nos conte todos os detalhes, por favor, dessa investigação, dessa operação de hoje, Igor. Pois é, Amanda. Inclusive, se forem condenados, os envolvidos podem responder por associação criminosa, como você bem adiantou. Boa noite a você, também ao Mauro, boa noite a todos que nos acompanham. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão, sendo 18 aqui no Distrito Federal, 2 em Minas Gerais e 1 no estado do Rio de Janeiro. Como vocês bem adiantaram, um dos alvos da operação, o principal deles, é o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. As investigações apontam que quando ele era diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, teria autorizado servidores do órgão a monitorar indevidamente cerca de 30 mil brasileiros sem que eles soubessem. Entre os rastreados, políticos influentes. A PF ainda investiga se ele tinha acesso a dados sigilosos da ABIN, mesmo depois que cumpriu o cargo de deputado federal, assumiu o cargo de parlamentar. Isso porque durante os mandados no gabinete dele, ali no Congresso Nacional, a polícia encontrou documentos de uma investigação sigilosa contra o próprio Alexandre Ramagem. Em caráter preventivo, 7 policiais federais cedidos à Agência Brasileira de Inteligência foram afastados do cargo a mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Esses PFs, esses policiais federais, inclusive, foram alvos dos mandados de busca e apreensão de hoje. Alexandre Ramagem foi convidado a depor aqui na sede da Polícia Federal, onde eu falo ao vivo, mas ele não compareceu e ainda não se pronunciou sobre o assunto. Agora, aliados políticos e também aqueles que são contrários comentaram as investigações. Veja os detalhes na reportagem. Os policiais federais chegaram cedo ao gabinete do deputado federal Alexandre Ramagem. Eles saíram da Câmara com documentos e malotes. Os agentes procuraram provas de um suposto envolvimento do parlamentar com espionagem indevida quando ele era diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. De acordo com as investigações da PF, a espionagem ocorria por meio de um software com tecnologia israelense que o governo brasileiro comprou em 2018. A polícia afirma que entre 2019 e 2021, quando Ramagem era diretor da ABIN, pelo menos 30 mil brasileiros foram monitorados ilegalmente. Entre as pessoas que foram rastreadas estão jornalistas, juristas, políticos e até ministros do Supremo Tribunal Federal. Este especialista destaca que a ferramenta é excelente, desde que não haja desvio de finalidade. Em determinadas versões do Pushmail, até 10 mil alvos podem ser monitorados ao mesmo tempo e terem os seus dados de georreferenciamento quebrados com a consequente localização de cada um deles, redundando em algum aspecto, caso isso aconteça sem autorização judicial, em quebra efetiva do princípio da intimidade, resguardado pela Constituição Federal. Hoje à tarde, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, quebrou o sigilo da decisão que motivou a operação da PF. O documento aponta que a ABIN, sob a direção de Ramagem, monitorava os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além dos advogados deles, para distorcer informações para fins políticos, indicando a pretensão de relacioná-los com a organização criminosa PCC, alimentando a difusão de fake news contra os magistrados da Suprema Corte. As investigações também apontam que a ABIN protegeu pessoas ligadas a Bolsonaro, entre elas o filho do ex-presidente, Jair Renan.
No documento, Moraes afirma que a ABIN, sob direção de Ramagem, utilizou de ferramentas e serviços para interferir em diversas investigações da Polícia Federal, como, por exemplo, para tentar fazer prova a favor de Renan Bolsonaro. O filho do ex-presidente é investigado por tráfico de influência. A agência também teria sido usada para preparar relatórios para a defesa do também filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. A Polícia Federal investiga o parlamentar por um suposto esquema de rachadinha no Congresso Nacional. A Procuradoria-Geral da República foi quem pediu ao STF para investigar o deputado federal Alexandre Ramagem. A PGR também recomendou a suspensão do mandato do parlamentar, mas Moraes negou. Ramagem, do Partido Liberal, é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele deve ser chamado para depor nos próximos dias. O líder da oposição no Senado criticou a operação. Há uma clara ultrapassagem, do limite constitucional que foi definido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Já o ministro da Justiça entende que, se há indícios de irregularidade, é necessário apurar. É importante considerar que isso é uma modalidade de corrupção. Quando uma instituição comete uma ilegalidade, quando membros dessa instituição se apropriam indevidamente dela para praticar ilegalidades, é algo realmente que merece reprovação. E vamos voltar a conversar ao vivo com Igor Damasceno. Igor, os principais envolvidos nessa operação de hoje já se manifestaram? Mauro, nem Renan, nem o senador Flávio Bolsonaro se posicionaram sobre o assunto. Quem se posicionou foi a União dos Profissionais de Inteligência da ABIN. Emitiu uma nota dizendo que a agência estava aparelhada há alguns anos durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E que, para evitar esse tipo de situação, é necessário que o diretor-geral do órgão seja um servidor de carreira. Quem também se manifestou por meio de nota foi o ministro da Educação, Camilo Santana. As investigações apontaram que ele também foi monitorado de forma ilegal, sem que ele soubesse, quando ainda era governador do Ceará. Por meio de nota, Camilo Santana, ele acabou lamentando o ocorrido e disse que confia no trabalho da polícia. Alexandre Ramagem deve ser convidado novamente a depor aqui na sede da Polícia Federal, mas ainda não há uma data para que isso aconteça. A gente vai seguir acompanhando. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. São Paulo completa hoje 470 anos e aquele famoso bolo do Bexiga voltou a ser um dos eventos de comemoração do aniversário da cidade. Pois é, essa tradição tinha sido suspensa na pandemia e foi cancelada no ano passado depois da morte de um dos organizadores. Mas nesse ano teve bolo. A movimentação no bairro do Bexiga, na região central da cidade, começou cedo. Um a um, os bolos foram chegando e preenchendo a mesa quilométrica. Afinal, aniversário sem bolo não é aniversário. Teve gente que resolveu garantir um bolinho. Eu fiquei de receio de chegar aqui e não me darem um bolo. Aí eu trouxe o meu. Giuseppa e José Manuel fizeram questão de contribuir. Esse bolo é pessoal mesmo, a gente trouxe para contribuir aqui com a festa. Agradecimento a tudo que São Paulo já proporcionou pra gente. Meus pais saíram da Itália por causa da guerra, vieram pra cá há 70 anos atrás, mais ou menos, e gostaram do Bexiga e morreram aqui, entendeu? Fizeram a vida aqui, nós nascemos aqui, é nossa história. E nesse aniversário da cidade não poderia faltar o Roberto Carlos do Bexiga. Parabéns, São Paulo. Por esses 470 anos, Roberto Carlos homenageia com todas as emoções. Em se tratando de São Paulo, a garoa não poderia ficar de fora. Este ano, assim como no início das comemorações em 1986, em vez de um bolo gigante, foram 470 bolos doados pelo comércio e moradores. A Eliana tem um bar no bairro e trouxe 8 bolos. Adoro essa cidade acolhedora. Sou da Bahia, vim pra cá, mas amo São Paulo. Essa festa significa o São Paulo abraçando a gente, entendeu? Coube a nossa equipe entregar a primeira fatia. Bolinho e carnaval. Quem deu o ritmo pra festa foi a escola de samba do bairro, a Vai Vai.
No histórico pátio do colégio, onde a cidade foi fundada, o prefeito Ricardo Nunes participou de uma solenidade. Na Catedral da Sé assistiu uma missa ao lado do governador Tarcísio de Freitas. Geração de emprego e renda é a melhor ferramenta para a diminuição da desigualdade social. E a cidade de São Paulo, que é essa locomotiva da economia do país, da América do Sul, do mundo, a gente não tem dúvida nenhuma de que esse é o trabalho mais importante que a gente está desenvolvendo. Um grupo de especialistas se reuniu esta semana para debater uma pesquisa sobre como é viver em São Paulo. A população avaliou a qualidade de vida na maior cidade do país. O levantamento ouviu 800 pessoas e chamou a atenção o dado que aponta que mais de 60% das pessoas que moram aqui deixariam a cidade se pudessem. As pessoas entendem que elas pagam um preço muito alto, e não é só financeiro, mas é do ponto de vista de tempo gasto no trânsito, e as pessoas gastam 2 horas e meia, em média, por dia em São Paulo. As questões de violência, as questões de poluição, as questões de habitação. Esta é São Paulo, de diversas opiniões e contradições. 470 anos construindo a história de cada um de nós. E tem mais aniversário hoje. O presidente Lula participa neste momento do evento em comemoração aos 90 anos da USP, a Universidade de São Paulo. Claro, também tem os 470 anos da capital paulista. Então vamos, bora conversar com o repórter Murilo Rincon, que está lá ao vivo e traz todas as informações. Murilo, o presidente Lula já falou, já apareceu por aí ou ainda não? Boa noite, Amanda, Mauro, boa noite para todo mundo ligado com a gente. O presidente Lula já está aqui presente na Sala São Paulo e há a expectativa de que ele realmente suba ao palco daqui a pouquinho, logo mais, para fazer o uso da palavra, já que será um dos homenageados aqui pela universidade que completa, como vocês mesmos lembraram, 90 anos nesse dia 25 de janeiro. As comemorações, a apresentação dessa orquestra sinfônica da USP deve acontecer logo mais e deve abrir aí as comemorações do aniversário da USP e do aniversário de São Paulo. Neste momento, quem faz o uso da palavra é o reitor da universidade, Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Além da apresentação musical, também haverá a entrega da medalha Armando Salles de Oliveira para personalidades e entidades com atuação de grande relevância na USP ao longo destes 90 anos. Quem deve receber essa medalha daqui a pouquinho é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou acompanhado da primeira-dama Janja e também da sua comitiva, formada aí pelo vice Geraldo Alckmin, Fernando Haddad, Paulo Teixeira, Padilha, Nise Trindade, Camilo Santana, Silvia Almeida e outras autoridades políticas. Vamos ouvir um pouquinho aqui do discurso do reitor. A Assembleia Legislativa também tem um papel fundamental na aprovação do orçamento da Universidade de São Paulo, nas parcerias que nós estabelecemos com a Lesp. Eu acho que tem sido uma contribuição muito grande, tanto do Congresso Nacional quanto da Lesp. Numa exposição que vai apresentar uma galeria aqui sobre a universidade. Amanda, Mauro, volto com vocês no estúdio. Obrigado, Murilo. E menos de um ano depois das chuvas provocarem a morte de 64 pessoas no litoral norte de São Paulo, a região voltou a sofrer com novos temporais. Pela primeira vez, a sirene de alerta para risco de deslizamento foi acionada. Quem quis aproveitar o feriado para ir ao litoral precisou ter paciência. A chuva em alto volume bloqueou a rodovia Mogi Bertioga, que leva ao litoral norte do estado. A queda de uma barreira impediu o tráfego de veículos. Equipes do Departamento de Estradas e Rodagem trabalharam para a liberação da pista. Na rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o interior e o litoral norte, o risco de deslizamentos também causou interdição. Em São Sebastião, menos de um ano depois da tragédia provocada pelas chuvas, um novo temporal fez com que as sirenes de alerta fossem acionadas pela primeira vez. A Defesa Civil informa: há risco de deslizamentos nesta área. Atenção, moradores. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, 42 pessoas de 13 famílias estão em abrigos. Houve alagamentos na Barra do Saí, Barra do Una, Juqueí, Camburi e Boracéia. A gente pede para que o munícipe ele tenha muito cuidado
ao querer ficar numa residência que está em área de risco. Existe uma previsão de muita chuva, já caiu em média mais de 150 milímetros em alguns lugares. Em Santos, no litoral sul, ruas também ficaram alagadas. Uma calçada cedeu e um carro quase foi engolido. Em Guarujá, a chuva que atingiu a cidade na noite de ontem fez com que as ruas ficassem cobertas de água. Imóveis também foram prejudicados. Hoje, enchentes e deslizamentos de terra foram registrados. Vamos à previsão do tempo, então, com a Valéria Luizete. Boa noite, Valéria. Parece que, por mais que a gente tente, nunca estamos preparados para tanta água. Eu estava de férias, só ouvia falar de chuva em São Paulo, chuva, uma coisa horrorosa no Rio de Janeiro, com vários mortos. E agora o litoral de São Paulo, que nos remete à mesma situação do ano passado, trágica. O que você tem de informação para a gente? Continua chovendo assim? Pois é, boa noite Amanda, Mauro e boa noite a todos que nos assistem. Nós acabamos de conferir na reportagem que essas chuvas têm impactado bastante, principalmente o litoral aqui de São Paulo, e amanhã não deve ser diferente. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, já sinalizou o alerta máximo, alerta vermelho de perigo para um grande volume de chuvas até amanhã, nessa região que está em vermelho aqui no nosso mapa, que vai desde o sul do litoral de São Paulo até o sul do litoral do Rio de Janeiro, praticamente todo o litoral aqui de São Paulo, como vocês podem ver. A previsão é de que chova um volume superior a 60 milímetros por hora ou 100 milímetros por dia, um volume bastante intenso. Deve haver rajadas de vento, descargas elétricas, alagamentos e a possibilidade de deslizamentos. A gente acabou de conferir que os sinais soaram na noite de ontem na Vila Saí, em São Sebastião, por conta dessa possibilidade de deslizamentos, e esse perigo continua. A gente conversou na tarde de hoje com a Defesa Civil aqui do estado de São Paulo, que afirmou que ainda há o risco de deslizamentos na região. E é claro que essa chuva não é só no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Amanhã deve chover em grande parte do país. Como nós podemos ver aqui no nosso mapa, desde aqui o Acre, passando por estados da região norte, centro-oeste, nordeste, Bahia praticamente inteira, Espírito Santo, Rio de Janeiro, até o litoral ali de Santa Catarina. Essas chuvas acontecem nesse momento principalmente por conta da zona de convergência do Atlântico Sul, que é uma faixa de nuvens que normalmente faz com que chova bastante entre a primavera e agora no verão. Então, o que a gente pode esperar nesse momento é que nos próximos dias essas chuvas intensas continuem. E indo para o próximo mapa, falando agora das temperaturas para amanhã, elas se mantêm mais amenas aqui em São Paulo e também em alguns pontos do sul. Mas no restante do país, centro-oeste, norte e nordeste, elas se mantêm elevadas, com mínimas em torno dos 24 graus e máximas que devem ultrapassar os 30, 31 graus facilmente. No sudeste, amanhã, máxima de 28 graus no Rio de Janeiro, 30 em Vitória e 28 em Belo Horizonte. Em São Paulo, esse friozinho de hoje continua, vamos continuar com os nossos casacos, então mínima de 16 graus e máxima de 23, mas a partir do sábado as temperaturas devem voltar a subir por aqui, máxima de 26 no sábado e 28 no domingo. Amanda e Mauro. Aguardando por esse calorzinho do fim de semana. Obrigado, Valéria. Obrigada. Obrigado. A companhia aérea Gol entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. A estimativa é que a dívida da empresa chegue a cerca de 20 bilhões de reais. Todos os voos da companhia continuam operando normalmente, ou seja, você é passageiro, consumidor da Gol, tudo vai continuar como antes, mas ela entrou agora com esse pedido de recuperação judicial. O Ministério da Saúde anunciou hoje as cidades que vão receber a vacina da dengue. O governo espera imunizar mais de 3 milhões de pessoas até o fim do ano. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante na rede pública. A vacina Qdenga vai chegar a 16 estados e o Distrito Federal a partir de fevereiro. 521 cidades foram selecionadas para receber o imunizante prioritariamente. Esses municípios cumpriram os critérios do Ministério da Saúde: possuir mais de 100 mil habitantes, registrar altas taxas de transmissão em 2023 e ter maior número de casos confirmados. A divisão ficou assim. Em Goiás, 134 municípios foram selecionados para receber a vacina. Na Bahia, 115. No Mato Grosso do Sul, 79. E no Paraná, 30 cidades entraram na lista. Em Minas Gerais,
21 municípios receberão o imunizante. Mas os estados do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Tocantins, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Amazonas, Acre, São Paulo, Roraima, Maranhão e o Distrito Federal. Inicialmente, o Ministério da Saúde vai receber pouco mais de 6 milhões de doses. 5 milhões e 200 mil foram compradas. O restante foi doado. As vacinas chegam no momento em que os casos de dengue preocupam as autoridades. Só este ano foram registrados 55.859 casos prováveis de dengue e 12 mortes foram confirmadas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, lembra que o combate à doença não depende apenas da vacina. A população também precisa colaborar. A dengue é uma doença cujos focos do mosquito, eles estão 75% nas casas, não é? O que mostra essa importância do controle nas casas. Portanto, tem que ser uma ação de governo, mas também tem que ser uma ação de cada cidadã, de cada cidadão. Os idosos ainda não estão contemplados porque a Anvisa não liberou a vacinação para este grupo. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos serão os primeiros a serem vacinados. Segundo as estatísticas, esse grupo lidera o número de internações. A vacina é muito importante, friso isso, é um instrumento de saúde fundamental, mas vai ser um instrumento cujo impacto nós não vamos ver agora nesse curto prazo. A deputada federal Tabata Amaral, do PSB, escolheu o dia do aniversário de 470 anos de São Paulo para lançar a pré-candidatura à prefeitura da capital paulista. O anúncio foi feito na laje da casa da mãe dela, na periferia da Zona Sul, ao lado do apresentador José Luiz da Atena, cotado para ser vice de Tabata, e do ministro Márcio França. O vice-presidente Geraldo Alckmin enviou um vídeo de apoio. Aos 30 anos, Tabata Amaral está no segundo mandato como deputada federal. Ela é formada em ciência política e astrofísica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O Itamaraty sediou o segundo encontro entre representantes dos governos da Guiana e da Venezuela para discutir a crise no território de Essequibo, que é disputado pelos dois países. A gente vai a Brasília falar ao vivo com a repórter Maria Ferreira, que tem as informações para a gente. Boa noite, Maria. Boa noite, Mauro, Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Essa reunião durou 7 horas e o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, foi um dos mediadores dessa conversa. A reunião da Comissão de Chanceleres tratou da recuperação de confiança entre esses dois países na busca de uma solução pacífica para esse conflito. Eles falaram, por exemplo, sobre a mobilidade dos indígenas na fronteira da Venezuela e da Guiana. E o tom na coletiva de imprensa hoje foi de conciliação, viu? Os chanceleres destacaram o histórico de cooperação entre os países da América Latina e ressaltaram também que nenhuma das partes vai recorrer a ameaças ou ao uso da força. Eu lembro que no fim do ano passado a Venezuela abriu uma consulta pública que aprovou a incorporação de Essequibo. Essequibo que corresponde a mais de 70% do território da Guiana. Desde então, o governo brasileiro, tem reforçado as tropas militares ali em Roraima, na fronteira. O ministro Mauro Vieira disse hoje que Venezuela e Guiana apresentaram suas propostas e essas propostas serão analisadas em um próximo encontro que ainda não tem data. Mauro Vieira também falou, do exemplo que a América Latina dá ao mundo ao dialogar. Vamos ouvir o que ele disse. Reafirmo que nossa região tem a vontade política e todos os instrumentos necessários para avançar em seu projeto comum de desenvolvimento social justo em um ambiente pacífico e solidário. Ao nos depararmos com as guerras que conflagram diferentes partes do mundo, aprendemos a valorizar ainda mais a nossa cultura latino-americana e caribenha de solução pacífica de controvérsias. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS já podem receber o valor dos pagamentos corrigidos agora em janeiro. Os depósitos começaram a ser feitos hoje.
Dona Gonçala se aposentou há cerca de 8 anos. Ela recebe o equivalente a um salário mínimo para manter a casa e garante que o reajuste no benefício vai ajudar bastante com as despesas do mês. Alimentação, né, que vai melhorar mais. A gente tem que guardar, né? Aqui por um dinheirinho, né? Dona Gonçala é uma das pessoas que vão poder receber o valor dos pagamentos corrigidos agora em janeiro. Segurados que recebem acima do salário mínimo terão um reajuste de 3,71%, conforme resultado acumulado de 2023 para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Esses aposentados e pensionistas terão apenas reposição inflacionária, ou seja, não haverá aumento real. Já aqueles que ganham o mínimo, como a dona Gonçala, passam a receber o novo piso nacional de R$ 1.412. Esses beneficiários terão ganho real acima da inflação. Eles vão ter o ganho equivalente do salário mínimo, né? Que é algo em torno de 6,97%, ou seja, é a inflação mais a média de crescimento do PIB dos 2 últimos anos. Segundo o INSS, 39 milhões de pessoas recebem o benefício e quase 70% ganham um salário mínimo. Público que terá o maior reajuste. Especialistas alertam sobre o impacto desse valor na economia e também como utilizar o aumento da melhor forma. Deve manter, né, a sua organização financeira. Extremamente importante também, se tiver a possibilidade de fazer algum tipo de reserva, mesmo que seja numa poupança, num título público. Os depósitos serão feitos de 25 de janeiro a 7 de fevereiro para quem recebe até um salário mínimo. Segurados com renda mensal acima do piso nacional terão seus pagamentos creditados a partir de 10 de fevereiro. Para quem deseja consultar os valores do reajuste, basta ligar para o número 135 ou conferir pelo aplicativo Meu INSS. Por hoje é isso. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã.